No Manhã IPP de hoje você confere uma entrevista sobre produtividade com o Denis Regis, imperdível, muito bom, vale a pena conferir. E também notícias, dica de livro, testemunho, muita coisa legal, então confere aí. Penso que produtividade possui duas grandes vertentes, não apenas essas, mas duas grandes vertentes. Uma é o tempo em que se realiza uma tarefa e outra é a qualidade que nós conseguimos entregar como resultado. Tempo e qualidade e resultado. Quando a gente pensa no perfeccionista, ele gosta de fazer tudo perfeito. E dificilmente ele está satisfeito com a sua produção, ele sempre quer melhorar e fazer um pouco mais. E muitas vezes ele tende a perder prazos por causa da sua busca da perfeição. Quando a gente pensa numa pessoa, de certa forma, despreocupada com a qualidade do resultado, geralmente essa pessoa investe pouco tempo e faz um trabalho que tem uma qualidade baixa. Então é normal que ele precise refazer as suas tarefas, refazer os seus trabalhos. E o retrabalho, ele toma tempo. Quando a gente olha para a Bíblia, o sábio Salomão trouxe um ensinamento muito legal, muito bacana. Ele usou o exemplo da formiga. Ele disse, olha, observe a formiga, ela não tem um chefe, não tem alguém que tome conta dela, que fique ali observando o seu trabalho, mas ela faz o seu trabalho no tempo certo. No verão ela prepara e no tempo da cega ela armazena, porque ela sabe que depois ela não vai poder sair para buscar alimento. Então a formiga ela é capaz de fazer as coisas com qualidade no tempo certo. Esse é um ensinamento muito bacana que a Bíblia nos entrega. Jesus nos trouxe um outro ensinamento que fala sobre a nossa produtividade cristã. Quando ele fala da videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado a mim não dá fruto, ele o corta, o agricultor vai lá e corta o ramo. E todo ramo que dá fruto, o agricultor também vai lá e limpa esse ramo para que ele dê mais fruto. Esse texto fala sobre uma produtividade cristã, sobre nós cumprirmos o nosso papel como cristãos. Então, a produtividade ela está muito conectada com os ensinos que a Bíblia nos traz. Esse, creio que é uma pequena definição sobre produtividade. Que incrível, já gerou várias perguntas aqui na minha cabeça, mas eu fiz uma associação quando o senhor falou sobre o tempo, né, de fazer com sabedoria. A Bíblia também fala que o cristão ele sabe discernir o tempo e o modo de falar. Como a Bíblia pega esses detalhes, né, de Sim. sabedoria profunda que se a gente parar para analisar e colocar na prática, com certeza a nossa produtividade vai. Mas interessante, viu? Interessante essa questão do perfeccionista com o que gosta de fazer mais rápido, né, interessante. Mas agora eu tenho outra pergunta, Denis. Como que no dia a dia dessa vida cotidiana, dessa correria, como glorificar a Deus em cada detalhe, assim? Porque a gente abriu até com o versículo de 1 Coríntios 10, que fala: "Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus". Como que a gente faz isso? Falar sobre glorificar a Deus, a gente precisa primeiro entender o nosso papel, né? Quando a gente olha para a nossa vida e compreende que nós fomos criados por Deus, que há um propósito eterno nisso, que Deus nos criou debaixo de uma perspectiva para exercer um papel, para desempenhar um projeto, para cumprir um ministério, para agradar a Deus. Quando a gente traz isso na nossa visão de mundo, e ao que se chama de cosmovisão, a gente passa a compreender que tudo que nós fazemos, como você bem citou o texto de Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, né? Fazer tudo para glorificar a Deus. Logo no início do Sermão do Monte, Jesus faz uma citação muito interessante. Ele diz que
Portanto, brilhe também a vossa luz diante dos homens, né? Através das obras, através daquilo que vocês fazem. Eu creio que Jesus está dizendo que aquilo que vocês fazem seja percebido pelos homens como algo que glorifica a Deus. Porque Jesus diz que brilha a luz para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Jesus não diz para que os homens glorifiquem vocês. Ele diz para que os homens glorifiquem a Deus pelo que vocês fazem. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala sobre o ministério de Jesus. Ele vai dizer que Jesus cumpriu o seu ministério, que ele fez aquilo para remir um povo, para que esse povo fosse de propriedade exclusiva dele. E ele termina essa frase dizendo, um povo zeloso de boas obras. Nossa, que lindo. O zeloso de boas obras, ele faz as coisas com zelo, com esmero, com apreço, ele procura entregar o resultado, ele procura fazer com qualidade, ele procura fazer o melhor, porque na sua visão de mundo ele compreende que aquilo vai glorificar a Deus. É claro que existem tarefas que são chatas, que são ruins de fazer, existem trabalhos que são prazerosos, existem coisas prazerosas de fazer que a gente fica satisfeito, feliz. Mas a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz também o que a gente não gosta. É verdade. Né? A gente não faz só o que a gente quer, a gente também faz o que não quer. E o texto não diz faça com qualidade aquilo que você gosta ou aquilo que você quer. Ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Que isso glorifique a Deus. Então, que a gente possa colocar isso na nossa visão de mundo, na nossa compreensão de missão, né? De propósito de Deus para nós. E que as pessoas vejam o que nós fazemos e entendam que isso glorifica a Deus, que isso agrada a Deus, que apesar da gente compreender que dons e talentos, né, são propriedades nossas, eles foram dados por Deus. E quando nós aplicamos isso da forma correta, isso glorifica a Deus. É verdade. Né? Jesus fala sobre enterrar talentos. Enterrar talentos é algo terrível, né? E foi duramente repreendido por Jesus. É verdade. Tem só um adendo que o senhor falou sobre perfeccionismo, né? Tem gente que busca a perfeição, até comentamos outro dia sobre isso, achei uma coisa interessante que eu aprendi, que a busca pelo perfeccionismo muitas vezes pode se considerar um pecado também, né? Quando é demais. E aí eu vi até um comentário do pastor Nilson, que ele falou, quando a gente coloca os olhos naquilo que a gente faz e não na palavra, isso se torna um pecado, né? Queria que você colocasse, do seu ângulo de vista, até que ponto o perfeccionismo é glorificar a Deus e não ser um pecado? Eu não quero cometer exclusões ou equívocos, mas o fazer com qualidade, o fazer bem feito, ele também está conectado a um tempo de realização, né? E a perfeição é algo que nós não temos em nós. Muitas vezes a gente pode imaginar que o perfeccionista ele quer fazer bem feito para receber elogios e ser visto como alguém perfeito. Eu creio que nós desempenhamos bem as tarefas, mesmo quando não é perfeito, porque não é algo inerente a nós. Creio que um trabalho bem feito, ele tem a qualidade adequada, né? Às vezes não é completo, às vezes não é incrível, mas é um trabalho bem feito, no tempo certo e que cumpre o seu propósito. A gente querer mais do que aquilo que cumpre o propósito, há uma pergunta interessante, precisa? É necessário? Às vezes pode até ser necessário que seja num grau muito elevado de qualidade. E aí a gente precisa se esmerar para aquilo e entregar. Às vezes um trabalho que ele é mais simples, mas
eu creio que a grande chave está em quem nós queremos glorificar com aquele trabalho. A nós queremos ser vistos como bons, como excelentes, como perfeitos, ou queremos agradar a Deus? Muito bom, muito bom. Tem, Pedro deve estar rolando os comentários aí a mil, né, tem, no o pessoal está Instagram. comentando, achei legal. A Silvia falou, exatamente, fazemos para glorificar a Deus e não para ganharmos a glória para nós. E Denis, seguindo nesse caminho, porque o bom testemunho no trabalho, a produtividade, isso glorifica a Deus. Mas muitas vezes nós, como cristãos, nós damos uma falhada e é o contrário, né? Aquele comentário, nossa, mas esse cara é crente e é tão desorganizado, tão bagunçado, não entrega nada. Aí a pergunta que eu tenho é, o que fazer quando eu me esqueço das minhas responsabilidades e obrigações com frequência? O contrário, né? O caminho. Com frequência. Quando a gente pensa em esquecer as responsabilidades, o esquecimento é também algo natural a nós, né? Mas eu posso começar dizendo o seguinte: esquecer compromissos e responsabilidades geralmente nos traz perdas, prejuízos, danos, ou nós prejudicamos alguém pelo nosso esquecimento. Penso que a gente deve olhar para a nossa vida e compreender o nosso papel, a nossa importância em cada ambiente, em cada situação que a gente vive. Você diz o que fazer, eu daria 2 conselhos. O primeiro, fazer uma revisão sobre a sua visão de mundo, sobre a sua perspectiva da sua própria vida, a importância que você tem, o seu papel a cumprir na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sociedade em que você vive, no prédio em que você mora. Entender a importância que você tem. É muito comum as pessoas, às vezes, não se acharem importantes, acharem que tanto faz de forma nenhuma. Faz muita diferença. Quando nós interagimos, quando nós damos a nossa contribuição, nós fazemos diferença no meio em que nós vivemos. Então, o primeiro conselho seria reveja a sua visão de mundo. Você é importante, Deus criou você com um propósito, você tem um papel a cumprir. Cumpra o seu papel, entenda que ele faz diferença na vida das pessoas, que ele impacta a vida das pessoas que estão ao seu redor. E o segundo conselho seria se organize, né? Use uma agenda. Hoje nós temos tantas ferramentas disponíveis no celular, na nuvem, no computador, todos têm um celular disponível para tomar nota e fazer o seu planejamento diário, semanal. Seriam esses 2 conselhos. Olhe e entenda a sua importância, o seu papel, e na hora que isso tiver enraizado no seu coração, eu creio que você vai começar a dar mais valor ao que você faz. E use ferramentas. Muito bom. Denis, você é CEO da Med Systems, né? Uhum. Você trabalha com muitas pessoas e você fez um comentário agora que me chamou a atenção. A maioria das pessoas, elas acham às vezes que não tem valor o que elas fazem, né? E você usou o termo que é comum as pessoas, não, eu não lembro como você falou, mas não darem tanta importância para o que elas fazem ou não acharem que tem tanta importância, e tem, né? É comum isso, então? Muito comum, em especial quando as pessoas não são envolvidas no propósito daquele trabalho. Que Né? legal, olha só. Em muitas organizações é comum que as pessoas cumpram tarefas sem entender o contexto da tarefa. Sem vestir a camiseta, digamos, né? Ou não. Sem compreender o propósito Sem final compreender daquela o tarefa. propósito. E quando a gente consegue trazer as pessoas para o contexto e fazê-las entender o propósito do seu trabalho, elas produzem melhor. Elas compreendem que aquilo que elas estão fazendo está conectado com um projeto maior, e aí elas veem o resultado e se sentem mais felizes, se sentem parte. Hoje é um exercício você desenvolver nas pessoas o espírito de pertencimento. Eu pertenço a essa organização, eu faço parte de um organismo, meu trabalho está conectado
com a tarefa e com a missão do meu colega. Então, quando isso não é percebido, quando isso não é gerado nas pessoas, é normal que elas entendam, não, eu fiz a minha parte. Mas elas devem fazer a sua parte, cumprir o seu papel, conectando com o do próximo. E aí sim a gente melhora a produtividade, a gente gera um sentido no que está sendo feito. E até o bem-estar da pessoa no dia a Sim, dia, sem né? dúvida, Muda a sem qualidade de dúvida, vida da pessoa, inclusive, acredito, né? sem dúvida. E falando em qualidade de vida, conta um pouco sobre a sua rotina que corre, faz exercício. Aliás, a dica do livro de hoje fala sobre isso também. Depois a gente vai falar sobre a dica de livro. Mas conta um pouco sobre sua rotina, por favor, Denis. Rotina, o que é isso? Não tem. Sobre o seu dia a dia, vamos lá. Bom, a gente termina estando envolvido em muitos projetos, em muitas coisas, às vezes viagens. É difícil ter uma rotina, e isso oscila de tempos em tempos, às vezes, dependendo dos projetos. Estou falando da vida profissional. Agora, também na vida familiar e na vida do trabalho na igreja, a gente termina se envolvendo, às vezes mais ou menos, e, enfim. Eu vivo o desafio de todos, né? Que é cumprir as obrigações, as responsabilidades, fazer o que é importante e ainda tentar um tempinho para conseguir um lazer, um treino, uma vida saudável, enfim. Eu não tenho uma rotina, um padrão. E como você organiza, então, o seu dia a dia? Como para dividir isso? Dá umas dicas para a gente, como você faz, já que o seu dia, eu acredito que seja super organizado e disciplinado. Quais as dicas de disciplina e organização que você utiliza no seu dia a dia? Eu acho que a gente pode dizer que a pandemia bagunçou um pouco a gente, né? Bagunçou demais, meu A Deus. gente perdeu o ritmo de muita coisa, passou a trabalhar mais em casa. Eu retornei para a empresa já há mais de um mês. Enfim, mas a rotina da pandemia tirou a gente de muitos afazeres e colocou a maioria trabalhando mais em casa. E tenho a impressão de que muitos com um sentimento de culpa por estar em casa. Não estou no trabalho, estou em casa, aí almoça rápido, volta para o computador, todo mundo faz call e live, né, todo dia, várias. Você está dentro de casa, tem os filhos, tem, enfim, o movimento da casa. A nossa rotina, ela ficou um pouco perturbada. Eu tento me organizar diariamente usando ferramentas, usando algumas ferramentas que estão na nuvem, que eu posso acessar pelo celular, pelo computador, onde eu estiver. Mas na dinâmica do trabalho, em virtude da função, a gente termina tendo compromissos externos e tendo que atender os gestores e o time interno. E às vezes a gente está sendo surpreendido, às vezes não, diariamente a gente é surpreendido com necessidades e demandas diferentes, né? Que mudam a rotina do dia e mudam a agenda do dia. Então, eu tentei fazer algumas coisas para... Eu não fico conectado no e-mail o dia inteiro. Eu leio o e-mail no final da manhã e no meio da tarde e só vou ler no dia seguinte. Olha... Eu sei que tem gente que acha isso um grande absurdo, mas foi um exercício que eu fiz porque se eu fico fazendo a gestão do meu dia por e-mail, eu sei que as pessoas dominam o meu dia. Então, eu não permito isso acontecer. Eu leio e-mail em 2 horários. Eu chego em casa, eu não leio e-mail à noite em casa e tento soltar o telefone ao chegar em casa. É claro que isso não acontece 100%, Sim, mas né? Às vezes há demandas e tal, mas são alguns exercícios de tentar preservar um tempo no trabalho, sem estar só respondendo e-mail, e em casa sem ficar no telefone.
São exercícios simples, usando ferramentas, mas claro, a rotina, ela às vezes domina a gente, né? É verdade. Diz que a produtividade aumentou em casa, algumas Sim. pesquisas, né, mostraram que aumentou, acho que essa cobrança tanto de fazer, né, estou em casa, preciso render mais, aumentou, né? E reduzir os custos, né? Reduzir os custos, Muitas exatamente. empresas tomaram a decisão de diminuir a sua estrutura física e aumentar o trabalho em home office, mesmo pós-pandemia, né? Então eu conheço executivos e donos de empresas que já fizeram essa revisão, já devolveram parte da estrutura de imóveis e já montaram o seu modelo de home office pós-pandemia. Mudou muita coisa, né? O mundo não vai ser igual. Não, diz que nos Estados Unidos 80% das pessoas não aceitam mais o trabalho se não tiver a opção de home office. 80% é bastante. É alto, né? É alto. Pedro. E é bom que diminuiu a lotação no ônibus. É verdade. São Paulo vai ser uma ajuda e tanto, nossa. Tomara. E, Denis, toda essa correria, né? Principalmente agora que está em casa, tal, imagino que deve ter sido muito engraçado e difícil, né? Quando você veio para trabalhar em casa, com toda a família em casa também. A Márcia trabalha bastante, o Rafa estudando, a Bruna estudando. Como é que faz? Já vou juntar um monte de pergunta aqui, tá? Como é que faz para manter toda a família alinhada, né? E cada um tem seu afazer e ao mesmo tempo tá todo mundo junto. E a vida Então, conciliar família, igreja, trabalho e ainda conseguir um tempinho para dar uma cochilada, porque dormir é luxo, né? O esporte ainda, né? É verdade. Eu acredito que dormir muito é um desperdício, né? Então, também acho. Então, eu durmo pouco há muitos anos já. Eu quando casei, logo no primeiro dia, eu acordei e a Márcia estava dormindo. Eu levantei, tomei café, li jornal, fiz outras coisas e tal, e não acordava. Eu falei, meu Deus. Tá tudo bem? Depois me acostumei. Aos sábados eu saía, lá no Rio ainda, né? Saía, tinha um futebolzinho sábado de manhã, ia na padaria, às vezes lavava o carro, voltava, aí a Márcia estava acordando e tal. Ai, que demais. Dá para agradar os dois, né? Cada pessoa tem um estilo, né? Tem uma necessidade de sono e tal. Você falou sobre rotina em casa e sobre família, manter a família. Quando os filhos são pequenos, eles vestem o que a gente quer, vão para onde a gente está indo, né? Tomam banho na hora que a gente entende que é a hora, comem na hora que... Quando eles crescem, cada um desenvolve a sua rotina de colégio, de faculdade, de trabalho, e essa se torna uma rotina individual, né? Mas a gente desenvolve rotinas da casa para manter todo mundo junto. Então, procurar fazer coisas junto, procurar realizar tarefas juntos, viagens, passeios, almoços, refeições, enfim. E, claro, você ter a comunhão da casa. Você está falando lá de casa, um dia eu estava numa call e o cachorro entra no escritório latindo, mas a gente dá risada, o que você vai fazer? A Márcia é diretora do Mackenzie, do colégio. E a Márcia tem uma quantidade de reuniões online gigante, e aí entra um no escritório e diz, mãe, não sei o quê, e aí ela fica... Nessa hora. Essa rotina foi uma rotina também transformadora, né? E a gente viu acontecer muito isso também, né? É compreensível de todas as partes, né? Sem Porque dúvida. não tem como. A gente viu acontecer muito disso. A gente vê acontecer com os outros, né? Então, você termina relaxando e passando por aquilo. Não tem como, relevante. Esses dias eu estava trabalhando em casa com meu irmão, aí eu comecei a falar, ele falou, tô numa reunião aqui. Eu falei, eu tô numa reunião aqui. E estavam os dois em reunião, reclamando com o outro que estava falando alto. Mas, Denis, pode falar, Lídia. Olha,
A organização é uma coisa que muitas pessoas perguntam sobre a organização. Ela fala o quê sobre o cristão específico? A organização fala muito sobre a pessoa, né? Sobre o modo de vida, sobre a sua visão de mundo, sobre a sua compreensão, a compreensão da sua importância. Geralmente a gente não gosta de desorganização. É claro que existem pessoas mais organizadas e pessoas menos organizadas. Pessoas que têm um quarto arrumado e pessoas que levantam e não arrumam sua cama. A organização, ela é uma maneira da gente glorificar a Deus, porque no senso comum as pessoas devem ser organizadas. As pessoas devem organizar a sua vida para que isso não gere impacto na vida do outro, né? A Bíblia tem um texto, um ensino muito interessante sobre organização. Há um texto que diz, observa uma pessoa que vai construir uma torre, né? Se ela não sentar e fizer o cálculo de quanto vai custar essa construção, ela pode interromper a construção no meio e no final ser motivo de piada, de chacota, porque não se planejou para cumprir aquela tarefa. O mesmo texto, na sequência, diz, observe um rei que vai sair para lutar contra outro reino. Ele precisa fazer um cálculo e entender quantos soldados são necessários para aquela batalha. Quando nós vamos empreender projetos, é fundamental que a gente antes se prepare, compreenda, organize. É fundamental que a nossa agenda seja organizada, que a nossa casa seja organizada, que aqueles que têm carro, a manutenção do seu carro esteja em ordem, para ele não quebrar na rua. São tantas faces da organização, né? Aqueles que têm uma vida mais organizada, que se organizam melhor, que planejam, geralmente eles têm menos problemas, eles enfrentam menos adversidades, no sentido de que quando a gente não se organiza, é como sair para ir a um órgão público dar entrada em qualquer necessidade de documentação e levar o estritamente necessário. Você pode chegar lá e ele dizer, olha, preciso do documento tal, então você tem que reagendar, voltar. Um organizado, provavelmente, ele vai sair de casa com mais documentos do que... A gente poderia dar vários exemplos, né? Eu lembro de uma vez que nós íamos para o Rio de Janeiro e São Paulo, uma cidade dessa, está sempre correndo e trânsito, e saímos de casa, já pega um táxi, corre, vai para o aeroporto. Eu, Márcia, Rafael, Bruna, os dois eram menores na época. Aí, quando chegamos no aeroporto, eu disse, Márcia, trouxe o RG do Rafael e da Bruna? Ela disse, não. E a gente estava já... E aquilo foi um ensino, assim, né? A gente devia ter separado o documento antes, na véspera, porque no dia é uma correria, sai do trabalho correndo para ir para o aeroporto e tal. E foi um transtorno, porque a gente teve que dar uma solução para aquele Conseguiram problema. embarcar aquelas? Embarcamos. Ai, graças a Deus. Teve Já uma aconteceu história comigo. engraçada demais. Eu também consegui embarcar exatamente com esse problema. Mas a gente fica arrependido de não ter se planejado antes, né? Então, a falta de planejamento e de organização, ela vai seguramente gerar impactos em vários momentos da nossa vida. É verdade. Pedro, temos perguntas aí? O que deve ter várias, né? Porque é um assunto que fala com muita gente. Ó, tá tão completo que o pessoal não está nem perguntando, Lídia, mas estão comentando, isso é legal. A Silvia Costa colocou, é muita live, excesso de reuniões, isso sim, eu concordo. O lado bom é que ela consegue fazer as refeições em casa, ouvir rádios evangélicas e hinos que no trabalho eu não posso. Então, é parte boa também de que a gente tinha comentado sobre ficar em casa, você pode ligar no IPTV. Eu vou fazer sempre, todo dia eu vou fazer o jabá aqui. E tem um pessoal de Moçambique nos assistindo. O nome do perfil é Defesa do Evangelho. Então, você que está com o perfil Defesa do Evangelho e de Moçambique que está nos assistindo, um grande abraço.
E, enfim, o pessoal está falando sobre produtividade, que tem gente que é mais tranquila, tem gente que falou que não tem problema com isso, com a organização, e Admiro. alguns têm, eu admiro também, alguns têm um pouco de dificuldade, e queria para a gente agradecer o Denis, né? Eu só quero perguntar uma coisinha, porque, Denis, muitas vezes as pessoas têm essa questão de muito envolvida com o trabalho, não tem tempo para a igreja, e você bem envolvido com a igreja, né? Ou vice-versa, muito envolvido com a igreja, não cuida bem do trabalho, não sei quais as dicas que você daria para conciliar bem os dois? Porque eu sei que você é professor de EBD, né? Nossa, para ser professor de EBD ainda, separar, meditar na palavra e trazer um conteúdo, né? Nós estávamos conversando em casa depois da pregação da manhã de ontem no culto e falávamos sobre o esforço necessário para cumprir tarefas, né? E lemos um texto sobre o reino de Deus ser tomado e haver esforço ali. Força. E fiquei pensando por que o texto fala sobre, desde o tempo de João Batista, ser tomado por esforço. Aí lembrei de um texto que está em Lucas, em que os homens chegaram para João Batista: o que a gente precisa fazer para ser batizado? Ele disse: olha, aquilo que você faz errado não faça mais, né? Cumpra o seu papel, faça o que é necessário. Ele dá algumas recomendações no texto. É necessário equilíbrio na vida, né? Nem muito nem pouco, nem excesso nem falta. Tudo que é demais é sobra. Então é normal se dedicar muito ao trabalho e pouco ao reino, à igreja. E isso acontece naturalmente, porque você termina tendo tantas obrigações no trabalho e à medida que você ocupa determinadas funções, essas responsabilidades aumentam, mas a gente não pode deixar de cumprir o nosso propósito no reino. Ser professor da escola dominical, em primeiro lugar, é um grande prazer, uma grande satisfação, porque é um privilégio para nós compartilhar a palavra, um privilégio e uma grande satisfação a gente poder buscar no texto bíblico o conhecimento de Deus e ter a oportunidade de levar isso para outras pessoas. É extremamente gratificante. Isso glorifica a Deus, isso alegra o nosso coração, enfim. Mas às vezes o tempo é muito pouco. Eu tive uma oportunidade agora na Semantics, é uma empresa de tecnologia com 300 funcionários, e nós inauguramos uma nova sede e criamos uma arena com arquibancada, uma arena multiuso super legal, com multimídia, com projetores e tal. E nós íamos para a arena uma vez por semana com um grupo para fazer um momento de reflexão e de oração. Uau. E era um encontro evangelístico, era um encontro para pregar o evangelho, falar do amor de Deus. E um grupo muito bom participava semanalmente e não perdia. E inclusive nós fizemos ao vivo, eu já saí, não estou mais na Semantics, mas o grupo ainda pedindo para a gente fazer os encontros, fizemos online, enfim. Então, a gente se envolve com o reino, não só na igreja, né? É verdade. A gente tem oportunidade de fazer isso onde a gente está trabalhando, onde a gente está entregando ali o nosso labor. Então, agora, claro, é fundamental a gente se envolver com a igreja. A igreja precisa da membresia envolvida no trabalho. Então, não há desculpa para a gente não fazer. É verdade. A gente deve fazer. Às vezes a gente não pode fazer muito, mas aquilo que a gente vai fazer, a gente deve fazer com qualidade, buscando entregar o melhor. Muito bom. Nossa, é muito boa a reflexão, né? A gente pensar nesses pontos. Bom demais. Quero agradecer o Denis.
por ter aceitado, ter arranjado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco presencialmente, né? Porque Aham. hoje as pessoas estão acostumadas com o online também, né? Denis, muito obrigada em nome da IPP TV, do Manhã IPP, esse programa que trouxe esse conteúdo relevantíssimo para a minha vida, eu acredito que de toda a equipe também e de quem está nos acompanhando, né? Quero agradecer de todo o coração em nome do Manhã IPP, né, Pedro? Muito bom, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui, participar de um pedacinho dessa história. Creio que a TV vai fazer história com um alcance fabuloso, que a gente veja vidas sendo alcançadas e Né? transformadas. A gente não vai ver, né? Tantas, É, mas a gente sabe que Deus vai usar esse trabalho, esse ministério, a vida de vocês. Que Deus abençoe a cada um, que Deus traga ao coração de vocês, né, direção, orientação em cada momento, capacidade de realizar, que os talentos que estão aqui, né, floresçam a cada dia. amém. Que Deus abençoe. Amém. A gente chega a se emocionar, né, gente? Porque ver essa TV crescer, né, nascer e com a motivação, que nem o Denis falou, com a motivação de glorificar a Deus, é muito prazer, né? Que nem o senhor falou da IBD, é a mesma coisa da TV, né? E agora, pegando a deixa do tema que é produtividade, nós vamos à nossa dica de leitura do dia. O livro Faça Mais e Melhor, do Tim Challies. Faça Mais e Melhor. Nesse livro você aprenderá os obstáculos comum à produtividade. Como a gente comentou agora, tem muitos obstáculos. E o grande propósito da produtividade. 3 ferramentas essenciais para ser produtivo. Uma, o poder de rotinas diárias e semanais. Outra, ainda terá um bônus com conselhos e de como administrar seu e-mail para organizar melhor a sua produtividade. Você pode fazer mais e melhor. Esse é o livro do Tim Challies. É a dica do livro de hoje. E aí, Pedro? Muitos comentários? Como O estamos? pessoal está comentando. Gente, continua conversando com a gente pelo chat aqui. Mande seu comentário, sua dúvida, responda a nossa enquete. Você tem dificuldade para manter sua produtividade durante o dia? É isso que nós queremos saber. A Joelma falou, a Joelma Barbosa, um abraço, Joelma, falou que tem dificuldade para equilibrar os horários. É difícil, porque às vezes a gente acaba aceitando tanta coisa e o tempo parece que acaba, né, Lídia? Você vê, 24 horas ficou pouco. E além disso, Lídia, ó, saudações, o Otávio Augusto mandou. Então, saudações, Otávio. Continue interagindo com a gente aqui no chat. E agora nós vamos, todo dia, nós temos o Dá um Google para saber o que está sendo mais buscado na internet no Brasil e no mundo. E vamos ver o que o Pedro buscou hoje no Dá um Google, Pedro. Hoje, entre os mais pesquisados no Google, o pessoal está procurando, está querendo saber, tem 2 temas bem legais. O primeiro é cafeteira Três Corações. Por que o pessoal está procurando cafeteira Três Corações? Porque espalharam uma fake news aí, jogaram um vírus, um link, de que a Três Corações está... entra nesse link aí que você vai ganhar uma cafeteira da Três Corações. E a empresa já se posicionou, falou que isso é mentira. Tem gente da minha família que caiu nessa, Lídia. Minha mãe caiu nessa, mandou para um monte de grupo, do nada, porque quando você clica no link, ele acaba compartilhando no seu WhatsApp. Então, gente, se vocês virem esse tipo de notícia, é uma notícia falsa. A própria empresa já se posicionou, postou, falou que isso não é deles. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, né? Pesquisar um pouquinho, porque notícia falsa é mentira e mentira não vem de Deus. Então, para quem está compartilhando isso na maldade, né? Para que as outras pessoas caiam, É. enfim, que Deus te ajude a não fazer mais isso, porque É, e isso que você falou, Pedro, de dar uma pesquisada antes, sempre quando é alguma coisa suspeita, assim, muito bom para ser verdade, porque já aconteceu com passagens aéreas, já aconteceu com vários outros produtos que a gente duvida, então dá um Google antes, né? E, além disso, Lídia, temos o pessoal pesquisando hoje sobre o Dia do Rock. Hoje, dia 13/7, é considerado como o Dia do Rock. Então já aproveita, nossos irmãos estão aqui nos escutando, escuta aquele louvorzão daquela banda que tem aquele estilo mais de rock que você gosta. Aproveita que hoje é Dia do Rock, coloca aí
Depois, né, quando acabar o nosso programa, é É, claro. lógico. Coloca na rádio, no aplicativo da rádio, e Boa, aí tem algumas bandas de rock tem. cristão, então aproveita o dia do rock para escutar um pouco de louvores, né, Lídia? É isso aí. Se você ainda não baixou o aplicativo da rádio, baixa no Google Play ou na Apple Store, é gratuito. Tem muita música cristã de qualidade para você ouvir aonde estiver. É levinho e pode ouvir, pode abrir outras janelas que fica lá rodando no fundo. É isso aí. Tem outra coisa interessante para ser falada agora, importante na verdade, que é a campanha do agasalho. Está fazendo friozinho em São Paulo, em vários lugares no Rio Grande do Sul está muito frio. Mas aqui a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está recolhendo doações para a campanha do agasalho, uma parceria com os missionários do asfalto. Eles retiram na sua casa, você pode ou deixar aqui na igreja ou entrar em contato conosco que a gente retira, porque é importante, né? Tem muitas pessoas passando frio, então a Igreja Presbiteriana está com essa campanha, campanha do agasalho para esse inverno de 2020. Lembrando que dê aquela peça de roupa boa, que está em condições, né, que nem a gente comentou aqui, você usaria? Então essa peça vai fazer diferença na vida das pessoas. E agora vamos a algumas notícias que marcaram a semana passada também. Olha só, quem é o pastor Milton Ribeiro? O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, aceitou nesta sexta-feira, dia 10, o convite do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, para assumir o Ministério da Educação, que estava há mais de 20 dias sem chefia. Milton Ribeiro, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Santos e membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, o cargo ao qual foi nomeado pelo próprio Bolsonaro em maio de 2019. 70 parques municipais reabrem nesta segunda-feira, é verdade. O prefeito de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, dia 9, a reabertura de alguns parques municipais na capital paulista a partir de hoje. Olha só, você pode voltar a fazer aquela corridinha a partir de hoje, 13 de julho. Ao todo, são 70 parques que poderão receber visitas, desde que respeitadas as regras que foram publicadas no Diário Oficial do município nessa sexta-feira, dia 10. Olha só, os parques eles vão ficar fechados nos finais de semana e o funcionamento será somente de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, com exceção para os parques, os maiores parques, que são o Parque do Ibirapuera, da Zona Sul, e o Parque do Carmo, da Zona Leste, que estarão abertos das 6 às 16 horas. Os restaurantes dos shoppings de São Paulo também foram liberados para funcionar até às 22 horas. Só os restaurantes dos shoppings, olha só. Desde segunda-feira, dia 6, os restaurantes e bares da capital paulista têm autorização para consumo local sobre algumas condições. Segundo o Plano São Paulo, os estabelecimentos podem receber clientes nos salões por no máximo 6 horas por dia, até às 17 horas. Com isso, happy hours e jantares ficam impossibilitados, a não ser que esses locais funcionem em shoppings. Olha só, no momento, os centros comerciais têm funcionamento permitido das 16 às 22 horas. Então é isso. Restaurante até às 22, somente no shopping, fora até mais cedo, às 15 horas. E é isso, né? Olha só. Nós começamos hoje com um quadro novo aqui no Manhã IPP, que é o quadro de aniversariantes. E a gente quer parabenizar quem está de aniversário hoje. Olha só, Jéssica Fernanda Freitas Avelino, parabéns. A Joselita também está de aniversário, Joselita Maria da Silva Barbosa, a Mercedes Romeiro Bonádio e o William Martins Young. Nosso abraço aqui do Manhã IPP, de toda a equipe, de toda a igreja, para você nesse dia especial. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito, né, Pedro? Parabéns para todo mundo que está fazendo aniversário. Eu queria dar os parabéns também para as notícias de hoje que não tiveram nenhuma palavra difícil, né, Lídia? Primeiro programa em que as notícias não têm uma palavra difícil. Então, parabéns para os aniversariantes. Parabéns para o William Young, que na conferência das crianças, o guia, o filho dele apresentou, foi muito legal também. Olha. Então, parabéns para todos os aniversariantes de hoje. Isso aí, muitas felicidades. E agora nós vamos chamar a Tainá Félix com o JMP News, saber qual a novidade da Junta Missionária de Pinheiros. Quais as notícias, Tainá?
Bom dia, Lídia. Agora eu estou na parte externa da nossa igreja para falar um pouquinho sobre a Junta Missionária de Pinheiros, a JMP. Ela foi fundada em outubro de 2008 e tem sido um braço de missões para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A JMP, ela é responsável pelo desenvolvimento das atividades de missões da igreja. A organização nasceu com a finalidade de alcançar todos os povos, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e cumprindo a ordem bíblica. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Ela sustenta projetos missionários no Brasil e em mais de 10 outros países, apoiando mais de 20 projetos de missões transculturais. Localmente, a igreja colabora com a obra de mais de 30 congregações no estado de São Paulo. Parte dessas congregações está inserida no projeto 50 por 10, lançado em 2012, com o objetivo de sustentar a plantação de 50 novas igrejas em 10 anos. Em municípios que ainda não têm a presença da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você que ficou interessado e quer conhecer um pouco mais, você pode colaborar com esse projeto, com a Junta Missionária de Pinheiros, através desses dados que aparecem aqui na sua tela. Tainá Félix, para o IPP TV. Olha aí as notícias da Junta Missionária de Pinheiros. Muito obrigada, Tainá. Excelente matéria, né? Falando sobre a JMP. E, Pedro, temos mais comentários? Temos comentários. Sempre, né? O pessoal não para. Ai, coisa Temos boa. comentários aqui, ó. O João Carlos colocou graça e paz em Cristo, amados irmãos. Eu, Elisete, deve ter entrado com outro perfil. Desejo que Jesus nos conceda uma semana vitoriosa na sua gloriosa e doce presença. Que Deus abençoe a todos os pastores que pregam a verdade. Amém. Segunda-feira, que a nossa semana comece muito bem. Teve o pessoal que pediu para repetir o nome do livro, e a Sara, prontamente, a Sara Mello, prontamente já colocou aqui, ó. Eu vou até ler mais uma vez aqui, ó. O nome do livro é Faça Mais e Melhor, da editora Fiel, e o autor é o Tim Charis. É internacional, né? A Silvia falou que também tinha recebido a fake news lá do Três Corações, mas que também já tinha recebido um e-mail dizendo que aquilo era mentira. Olha só que bom. É bom que a informação vai rápida, né? Mas é interessante sempre que receber algum desses benefícios suspeitos, assim, muito fácil, muito, né? Outro dia foi uma cafeteira também, enfim. É bom sempre dar um Google antes, perguntar, né? Comentar com as pessoas, mas o Google sempre dá uma notícia, né? Se é fake ou não. É bom sempre consultar. Gente, quero lembrar que hoje à noite temos o Conexão com Deus às 20 horas com o reverendo Hernandes Dias Lopes, com o tema A Abertura dos 7 Selos do Apocalipse. Hoje às 20 horas com o reverendo Hernandes. Então, fique atento para não perder, não é? Muito bom. E olha só, depois daqui nós teremos pregação expositiva. Chegamos ao final do programa, passou tão rápido, espero que você tenha gostado desse conteúdo de produtividade. E eu sei que falou muito comigo e com você, Pedro. Demais, foi muito bom. Eu agradecer mais uma vez, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou agradecer o Denis, porque foi muito legal ele ter arrumado esse tempinho pra gente. E amanhã tem um tema bem legal também sobre empreendedorismo, sobre empreender. Então amanhã às 10 horas você deve, tô brincando. Mas seria muito legal se você estiver aqui com a gente amanhã às 10 horas no Manhã IPP. Né? É verdade. Ficamos por aqui.